Hoje não está tocando aquela música das pombas voando da cartola. Em vez disso, estamos ouvindo o rádio. Talvez seja para dar um descanso ao leitor de CD. Já fazia algum tempo que um homem de certa idade com voz elegante elogiava um livro. Parece que ele era ator. O sujeito tinha uma voz elegante, mas falava com entusiasmo bastante informal, cheio de termos divertidos. Até para mim, um mero gato, era agradável ouvir, porque ele realmente devia adorar livros. Bom, mas por mais legais que fossem aqueles tais livros, eu não sei ler. Como já expliquei, a maioria dos animais é poliglota quando se trata da compreensão oral, mas a língua escrita excede nossas capacidades. A escrita e a leitura são uma forma de comunicação exclusiva aos humanos. Quando está em casa, Satoru passa muito mais tempo lendo do que vendo televisão. Ele até comentou hoje: Poxa, se é a recomendação do Kodama, acho que vou ler. Às vezes, enquanto vira as páginas de um livro, seus olhos se enchem de lágrimas. Ele fica com vergonha se eu encaro muito nessas horas. Não fique me olhando. O programa do homem que adora livros acabou e pouco depois começou uma música que parecia uma canção de ninar, com a cabeça acima das nuvens, contemplando as montanhas aos seus pés. De vez em quando eu gosto desse tipo de cantiga em coro, bem tranquila, só que dá um soninho. Ele ouve os trovões ressoando a seus pés. Uau, é alto mesmo esse negócio, hein? O Fuji é a montanha mais alta do Japão. Ah, o Fuji! Enquanto soava a última estrofe, eu me espichei na janela da van. Já fazia algum tempo que uma montanha triangular se erguia grandiosa ao lado da estrada. Oh, você entendeu, Nana? Eu já disse que vocês, humanos, subestimam nossas capacidades linguísticas, não disse? Ficam se achando só porque sabem ler e escrever umas coisinhas aí. Isso mesmo. É a música do Monte Fuji. Tocou bem na hora. Quando essa montanha triangular de base larga e pesada apareceu pela primeira vez perto da estrada, Satoru me explicou que era o Monte Fuji. Nas fotos e na televisão ele só parecia um triângulo bidimensional, mas ao vivo tinha uma força impressionante. Parece que está vindo para cima da gente. Satoru falou várias coisas sobre a montanha, que seu cume é o mais alto do Japão, com uma altitude de 3.776 metros em relação ao nível do mar. Ele me ensinou até o trocadilho que usavam na escola para decorar essa altitude, e que apesar de haver várias outras desse tamanho no mundo, essa é rara por ser uma montanha solitária e não parte de uma cordilheira. Mas no fundo, como não. com- Mas falando como gato, não me importo muito com essas coisas não. Não é preciso nenhuma explicação muito elaborada para entender por que essa montanha é extraordinária. Basta olhar para ela. Dá para entender por que fazem até música sobre isso. Um negócio desses a gente tem mesmo que ver ao vivo. Quem conhece só pela televisão ou por fotos vai ficar sempre achando que não passa de um triângulo bidimensional. Para mim, o Monte Fuji não passava disso até hoje. Entendo que só o fato de ele ser grande já tem seu valor, assim como um gato pode ter uma vida mais fácil só por ser grande. Mas não é só isso, é realmente um negócio incrível. Quantos gatos do Japão já viram o Monte Fuji? Não deve ser muitos, fora os que moram aqui por perto. Essa nossa van prata é um carro mágico. Sempre que entro aqui, vou parar em algum lugar que nunca vi. Somos o humano viajante e o gato viajante mais incríveis do mundo. Com certeza. A van se afastou das estradas maiores e entrou em um bosque tranquilo. Nos galhos das árvores que se espalhavam dos dois lados da estrada pendiam uns negócios parecidos com sacolinhas brancas de papel. Satoru disse que são pêssegos embrulhados e que esse embrulho serve para várias coisas, para espantar os insetos, para as frutas amadurecerem melhor. Pegamos uma diagonal em uma bifurcação e seguimos por caminhos ainda mais tortuosos. Finalmente, avistei uma construção grande toda branca. Chegamos, Nana! Então era aquela pousada? Satoru tinha dito que era de um casal de amigos dele que aceita animais de estimação e que seríamos só nós dois por 2 dias. Paramos no estacionamento da pousada, que tem vagas para os 10 carros. E um homem que devia ter a idade de Satoru saiu ao nosso encontro. Shusuke Sugi? Satoru acenou enquanto tirava a bagagem do carro. Sugi respondeu com aceno. O que precisa levar? Desde que eu carrego. Começou uma noite, eu trouxe só Nana e uma muda de roupa. Subimos a ladeira suave em direção à entrada, o anfitrião carregando a mala e Satoru carregando minha caixa. Poxa, é uma bela pousada. Ali é um parquinho para os cachorros?
No meio do caminho havia um cercado espaçoso com uma casinha de cachorros nos fundos. Aproveitando que a gente já tem um cachorro, achamos que seria bom ter um lugar onde eles pudessem ficar soltos. É da raça Kai, né? Lembro que você já me contou. Apurei o olfato, mesmo dentro da caixa. É, não há dúvida. Esse odor desagradável só pode ser de cachorro, o eterno rival dos gatos. Espiando pelas frestas, vi a carranca de um cachorro escuro e rajado nos encarando com ar desafiador. Isso, ele se chama Tomaru. E não teria problema ele morar junto com um gato? Esqueceu que a gente já tem Momo? Além de um monte de hóspedes que trazem gatos. Ah, é, tem razão. Satoru me contou que eles tinham uma gata já de certa idade, chamada Momo. Disse que ela tinha o dobro da minha idade. Será que a gente ia se dar bem? Eu ainda estou muito longe da velhice. Ei, Tomaru, tudo bom? Muito prazer. Não chama esse cachorro, pô. Fechei a cara dentro da caixa. Ué, ele está emburrado? Perguntou Satoru. No mesmo instante, Tomaru veio latindo para cima dele. Até Satoru, que era sempre tranquilo com os animais, se assustou com a recepção daquelas e cambaleou para trás. O que foi, seu desgraçado? Dentro da caixa, ele sei todos os pelos. Se você vier comprar briga com Satoru, não vai ficar calado, não. Sou um gato de respeito. Se não quiser que eu picote esse seu focinho todo, é melhor pedir desculpas, sua besta. Tora! Sugi ficou muito bravo, mas o bicho louco continuou rosnando, desconfiado. Nana, está tudo bem, viu? Fique tranquilo aí, disse Satoru, para me acalmar. Ele sabia muito bem que eu não fugiria de um duelo com aquele cachorro. Tanto é que estava segurando bem firme a portinha da caixa. Desculpa, isso nunca aconteceu antes. Eu que peço desculpas. Será que fiz alguma coisa que o irritou? Naquele momento, uma mulher apareceu correndo. O que aconteceu? Tora ficou bravo? Era uma mulher bonita e vivaz, com um avental na cintura. Não foi nada, não foi nada. Há quanto tempo, Chikako? Disse Satoru, acenando para ela. Ah, Miyawaki! Sinto muito por isso. Estão todos bem? Sim, sim. Eu só levei um susto porque é raro os animais se irritarem comigo. Pois é. Satoru é do tipo de humano que não estressa os animais. Costuma ser bem popular com os cachorros que encontra. É a primeira vez que vejo um ameaçar ele desse jeito indelicado. Sinto muito, repetiu Sugi, e deu mais uma bronca no cachorro. O bicho abaixou o rabo enrolado. Ha! Toma essa, idiota. Satoru intercedeu, aflito. Tudo bem, tudo bem. Ele é um bom cachorro, só estava tentando proteger os donos, talvez tenha me achado meio suspeito. Dizendo isso, ele esticou o braço por cima da cerca e afagou a cabeça do cão, que ficou paradinho, aproveitando, mas eu sabia muito bem que ele ainda estava ressentido. Experimente mostrar os dentes para ele mais uma vez. Eu te pego, viu? A rivalidade entre nós dois eletrizava o ar, mas Satoru me encarregou para dentro, interrompendo nosso embate sem me consultar. Fomos levados a um quarto ensolarado no primeiro andar. Depois de deixar a bagagem, venha para a sala, disse Chikako, sorridente, e desceu a escada. Bom, vamos dar uma olhada neste quarto. Soltei a tranca da caixa com a pata e deslizei para fora. Era um quarto bem ajeitadinho, com um piso de madeira, e minha avaliação de gato não achei nada mal. Ah, oi, Momo. Ao ouvir isso, me virei para a porta do quarto. Sentada ali, calma e imponente, estava uma gata tigrada. Mesmo os gatos com o dobro da minha idade não perdem a graciosidade. Muito prazer, cumprimentou Momo, com a voz digna de uma gata imponente como ela. Pelo visto, você já travou uma batalha com Taramaru logo ao chegar. Deu uma bufadinha de desprezo. Acontece que esse cachorro não tem modos, onde já se viu mostrar os dentes para um humano amigável. Isso demonstra que a educação dele deixa a desejar. Momo sorriu. Dê um desconto a ele. Assim como você gosta de seu mestre, ele gosta do dele. Então, ele gosta tanto do mestre que latiu para um amigo do mestre? Não faz sentido. Momo deve ter percebido que não engolia a justificativa, pois sorriu novamente. Perdão. É que talvez o nosso mestre seja um pouco mais frágil do que o seu. É, não faz sentido nenhum. Mas não vou discutir por respeito aos mais velhos. Parece que com Momo ele está se entendendo. Ao chegar à sala de estar, que também servia como lobby da pousada Satoru Miyawaki, apontou para o primeiro andar sorridente. Estou fazendo amizade lá no quarto. Queria conseguir conquistar Turamaru também. Será que ele ficou bravo porque eu estava com um gato? Ele já devia estar acostumado com hóspedes que trazem gatos, comentou Chikako, intrigada. Ela serviu um chá de ervas colhidas no jardim e perguntou brincando. Querido, você explicou as coisas direitinho para Taramaru? Expliquei.
respondeu ele, fazendo o bico. Talvez o tom de voz dele tenha soado um pouco mais ríspido que o necessário. É que a culpa brotava de repente em seu peito. Quando ele dissera para Toramaru receber bem seu amigo Miyawaki, o cachorro olhava fundo nos seus olhos, e depois disso, batira para o dono. Por que será? Será que Tora tinha desconfiado de alguma coisa? Será que o mestre tinha algo a esconder? Delicioso, disse Miyawaki ao experimentar o chá. Todo o rosto de Chikako se abriu em sorriso. Que bom que você gostou. São apenas ervas que eu planto aqui mesmo, mas faz sucesso com os hóspedes. Ela olhou feio para o marido. Quando eu servi para esse cara aí pela primeira vez, ele disse que parecia pasta de dente. Era um comentário que ele havia deixado escapar uma única vez, logo que se casaram, mas Chikako não esquecia. Miyawaki, em comparação, como ele se saía bem nessas horas? Sugi gostaria de seguir seu exemplo, mas tinha vergonha de fazer elogios assim tão diretos. É adocicado. Você coloca alguma coisa? Coloco stevia. Ah, sim. Gosto de conversar com você, Miyawaki. Por que você entende dessas coisas? Porque, porque comigo não tem jeito, né? Resmungou Sugi para si mesmo. Pois sabe que você, a maioria dos homens, não se empolga muito com chá. Pois saiba você que a maioria dos homens não se empolga muito com chá. Parece que a pousada vai bem, hein, Sugi? Sim. Parece que foi uma boa ideia se concentrar nos hóspedes com gatos. Chicago estufou o peito para dizer. Foi minha ideia. Sim, sim, o mérito é todo da senhora. Sugi sabia que era a hora de elogiar a esposa. E com você, está tudo bem? Perguntou Sugi. Quer dizer, para você ter que se desfazer do seu gato assim de repente? Ele não tinha conseguido perguntar isso por mensagem, então deixou para falar ao vivo. Bom, sabe como é? Miyawaki deu um sorriso desconfortável, parecia um pouco envelhecido. Será que estava cansado? Eu ouvi falar que o conglomerado da sua empresa fez uma demissão em massa bem grande, não foi? Fez sim, mas também teve umas outras coisas. Sugi pensou que talvez fosse alguma questão pessoal. Então notou que Chikako lhe fazia um sinal com os olhos e respondeu também com um olhar de já entendi. Miyawaki não queria falar sobre o assunto. Ficaria feliz se vocês aceitarem ficar com Nana. Outras pessoas se ofereceram e o levei para se conhecerem, mas não deu muito certo. Meu amigo, quero deixar claro que vamos apenas abrigar seu gato enquanto você precisar, disse Chikako, endireitando a postura. Óbvio que vamos cuidar muito bem dele até lá, mas quando as coisas se acalmarem, se você achar que consegue ficar com ele de novo, pode vir buscá-lo a qualquer hora. Miyawaki pareceu sentir um baque no peito. Baixou o rosto e apertou os lábios. O casal já tinha visto aquela cena muito tempo antes. Miyawaki com os lábios apertados, tentando se conter. Será que vai acontecer a mesma coisa? Pensou Sugi. Mas o amigo ergueu o rosto e sorriu. Obrigado, não quero abusar da boa vontade de vocês, mas fico feliz. Hoje, Satoru Miyawaki era um amigo em comum do casal, mas o primeiro a se aproximar dele foi Sugi. No primeiro ano do ensino médio, os três caíram na mesma turma. Naquela época, já fazia alguns anos que Sugi tinha começado a chamar Chikako pelo seu sobrenome, Sakita. Por serem amigos de infância, ele sempre a chamara de Chikako e ela o chamava de Shu-chan, um apelido carinhoso. Ao crescerem, no entanto, isso virou motivo de zombaria na escola, então ele decidiu parar. Quando Chikako quis saber por que ele estava usando seu sobrenome, ele pediu que ela também o chamasse pelo sobrenome, Sugi, mas ela, teimosa, ignorou o pedido. Ela se sentiu um pouco envergonhada, porém feliz. Na nova sala, os alunos acabavam formando grupinhos com quem tinha vindo da mesma escola do ensino fundamental. Por isso, era difícil expandir os círculos de amizade. Miyawaki não estava em nenhuma panelinha, interagia com vários grupos e com desenvoltura, mas pelo jeito, não tinha nenhum colega anterior. Mais tarde, Sugi soube que Miyawaki tinha acabado de se mudar de outra província, pouco antes de começarem as aulas, por isso é que não conhecia ninguém. Miyawaki explicou, rindo, que naquele período estava se esforçando ao máximo para fazer amigos. Foi no dia da primeira prova do trimestre que um caso aproximou os dois meninos. Sugi passara a noite inteira estudando. Seu cérebro estava entupido de fórmulas matemáticas e vocabulário de inglês. Ele pedalava devagar a caminho da escola, como se qualquer movimento mais brusco pudesse entornar o caldo de informações e pôr todo o seu esforço a perder. Foi então que ele reparou em um rosto familiar na rua. Era o menino de sua sala, Satoru Miyawaki. Tinha descido da bicicleta e estava agachado à beira do fosso que acompanhava a rua.
Mais do que uma simples valeta, aquele curso de água que abastecia as plantações era quase um pequeno riacho, ladeado por paredes de concreto da altura de uma criança. Miyawaki olhava compenetrado lá para dentro. Sugi se perguntou o que ele estaria fazendo, mas tinha pressa para chegar à escola, então apenas cumprimentou o colega quando seus olhos se encontraram e seguiu em frente. Mas talvez ficasse chato passar reto daquele jeito. Ele parou a bicicleta logo adiante e se virou para Miyawaki. O que você está fazendo? Ao ouvir a sua voz, Miyawaki ergueu o rosto surpreso. Devia ter achado que o outro ia seguir direto para a escola. Estou com um probleminha e com uma coisa que encontrei aqui. Sugi olhou na direção em que o menino apontava e viu no meio do fosso um cachorro pequeno, tremendo da cabeça aos pés. O bichinho se mantinha em pé com esforço em uma espécie de banco de areia formado pelo acúmulo de cascalho e terra. Os pelos compridos, brancos e marrons estavam encharcados e grudados ao corpo. Um Shih Tzu? Sugi reconheceu a Sugi reconheceu a raça porque na casa de Chikako havia um igual. Na família dela, que tinha um sítio de fruticultura, todos eram grandes fãs de animais. Desde que ele era pequeno, sempre havia na casa da amiga toda sorte de gatos e cachorros vivendo como mascotes do sítio. Ele tinha muita inveja daquela casa agitada, cheia de animais. Ele morava no apartamento providenciado pela empresa do pai. Era a típica família de um funcionário de empresa mediano. Para piorar, a mãe era alérgica, então ele só podia ter animais de estimação sem pelos, como peixinhos ou tartarugas. Desde pequeno, sempre quisera ter um cachorro, mas não havia a menor chance de realizar esse desejo. Então, ele supria sua vontade de brincar com cães enquanto visitava Chikako. Ele deve ter caído de algum lugar. Deve ser, concordou Miyawaki. Não havia ali por perto nenhuma escada que levasse para dentro do fosso. Pela cara dele, não é um cachorro de rua. Deve ter fugido de alguma casa e se perdido. O Shih Tzu de Chicago ficava solto durante o dia, fazendo festa para os visitantes que vinham colher frutas nos pés, mas de noite sempre era levado para dentro de casa. Não se preocupe, pode ir, disse Miyawaki. Mas Sugi tinha que pesar cuidadosamente a situação. Se Chicago descobrisse que ele tinha abandonado um cãozinho perdido, ficaria furiosa. Bom, é que fiquei preocupado. O garoto desceu da bicicleta, olhando as horas do relógio de pulso. Certamente chegaria atrasado, mas se conseguisse chegar no segundo tempo, ainda poderia fazer a prova. Vamos resolver isso rapidinho. Miyawaki sorriu, alegre. Você é um cara legal, Sugi. Na verdade, ele só estava fazendo isso pensando em Chikako. Então, ficou sem jeito com o elogio. Se a gente entrar no fosso, vamos encharcar totalmente os sapatos. Não dava para alcançar o banco de areia onde estava o cachorrinho com um pulo de nenhuma das margens. Também não parecia uma boa ideia entrar no fosso descalço, pois era cheio de plantas que escondiam o fundo. E se tivesse um caco de vidro ou algo assim? Foi quando Sugi reparou que havia uma pilha de tábuas compridas abandonadas ali perto. Restos de um andaime ou coisa do gênero. Podemos usar aquilo. Ele correu até a pilha e pegou uma tábua que parecia de bom tamanho. Se a gente apoiar isso ao lado do cachorro na diagonal, pode servir de ponte para ele sair. Boa! Entretanto, o Shih Tzu não se animou ao subir na tábua, nem quando a colocaram bem debaixo do seu focinho. Os dois chamaram o bichinho sem parar, mas foi em vão. Ele só tremia, sem mover nenhuma pata. Estou achando que ele não enxerga bem, disse Miyawaki, chateado. Quando a gente vê de lado, os olhos dele parecem meio embaçados, tá vendo? Talvez esteja ficando com catarata. É difícil estimar a idade desses cachorrinhos pequenos que têm a cara de criança, mas observando bem, Sugi reparou que a pelagem dele já era um pouco grisalha. Não sei como ele chegou inteiro até aqui. Perto dali havia uma rodovia federal com muito tráfego. Era um milagre que o cão não tivesse sido atropelado. Sem dúvida tinha caído no fosso justamente por não conseguir ver direito onde ia. Eu vou descer lá. Posso ir pela tábua e pegar ele sem me molhar. Miyawaki pisou na tábua inclinada. Ei, cuidado! A tábua era velha e meio podre. Talvez aguentasse o peso de um cachorro pequeno, mas o de um adolescente. Miyawaki gritou, perdendo o equilíbrio. A tábua se partira ao meio, e as duas partes caíram no fosso e atingiram a água com um estrépito, lançando respingos para todo lado. O pequeno Shih Tzu se assustou e disparou para dentro da água às cegas, latindo como um louco. Ei, espere!
Miyawaki, que tinha caído de bunda no meio do fosso, se ergueu como pôde e foi atrás dele. Mas o bicho corria a uma velocidade surpreendente para um cachorro idoso e cego, e o barulho que os passos do menino faziam na água só devia assustá-lo mais. Vou dar a volta e descer pela frente. Aí a gente ataca pelos dois lados. Não deixe ele fugir. Sugi correu pela calçada e depois de ultrapassar o Shih Tzu, pulou com tudo lá dentro. Ouviu o estardalhaço na água. O cãozinho parou de correr por um instante, alarmado. Logo depois, disparou de volta na direção de onde viera. Lá vai ele! Segura! Miyawaki se jogou como um goleiro. O Shih Tzu tentou desesperadamente driblá-lo. O Shih Tzu tentou desesperadamente driblá-lo, mas foi agarrado pela pata traseira e, em pânico, mordeu sua mão. Ah, ai! Não larga! Não, aguenta firme! Sugi tirou às pressas o blazer do uniforme e o usou para embrulhar o cachorro. Preso nessa trouxa, o bichinho finalmente se acalmou. Você está bem? Miyawaki forçou um sorriso e mostrou a mão direita. Acho que não muito. Apesar do tamanho, o cãozinho era feroz. A mão do menino estava cheia de dentadas, o sangue escorrendo. Acho que melhor de ti ir ao hospital. Nesse momento, Sugi aceitou que a prova já era. Entregaram o cachorro em um posto policial perto da rodovia e foram ao hospital. Chegando lá, viram-se novamente em maus lençóis, pois Miyawaki estava sem a carteirinha do plano de saúde. E é claro que o dinheiro que traziam consigo não era o suficiente. No fim, Miyawaki só foi atendido após deixar a carteira de identidade na recepção, com a promessa de voltar para recuperá-la depois que pagasse a dívida. Quando os meninos finalmente chegaram à escola, o segundo tempo já estava chegando ao fim. Foram até a sala dos professores e explicaram o ocorrido. A história parecia piada, mas os professores acreditaram em tudo. O fato de Miyawaki estar parecendo um rato molhado e ter um curativo enorme na mão deve ter sido convincente. Os dois não poderiam mais fazer a prova naquele dia, mas os professores marcaram uma segunda chamada. Ainda bem, porque com toda aquela confusão, o conteúdo que Sugi tinha enfiado na cabeça com tanto esforço já sumira completamente. Ei, onde você se meteu? Perguntou Chikako com um tom de irmã mais velha, assim que Sugi entrou na sala. Ao ouvir a história, ela quis ir ver o cãozinho resgatado. Então, combinaram de passar no posto policial depois da aula. Miyawaki foi com eles, pois também estava preocupado. O Shih Tzu, com seus olhos esbranquiçados pela idade, estava preso por uma guia em um canto do posto ao lado de tigelas com água e comida. Disseram que ainda não havia nenhum sinal do dono. Ele é velhinho mesmo, não deve enxergar quase nada. Tica abanou a mão na frente do cachorro, como já esperava, ele mal mexeu os olhos. Vocês não podem ficar com ele? Foi um policial de meia idade quem fez a proposta. Cuidar de cachorros perdidos não é obrigação da polícia. Não podemos ficar com ele aqui por muito tempo. Para um adolescente era difícil não se revoltar com aquela forma insensível de falar. Como assim? Ele não pode ficar aqui? O que vocês vão fazer com ele? O policial pensou um pouco antes de responder. Se o dono não aparecer até amanhã, acho que ele vai pro canil. Que absurdo! Exclamou Chikako, indignada. Nesses canis eles logo sacrificam os cachorros. Então se o dono não aparecer... Não tem, não tem nada que a gente possa fazer, disse o policial. Miyawaki, que tinha ficado pálido e quieto, cutucou Sugi. Você não pode levar para sua casa? Em vez de brigar com o policial indiferente, ele estava pensando em alguma solução concreta. Não posso, desculpa. Minha mãe é alérgica, então não dá para ter nenhum bicho com pelos lá em casa. E você? Estou na moradia do Estou na moradia do emprego da minha tia, e lá é proibido ter animais. Chikako, que continuava a repreender furiosamente o policial, entrou na conversa. Pode deixar que eu fico com ele. Não tem problema decidir assim do nada? Você não precisa pedir permissão para sua família? Perguntou Miyawaki, surpreso. Chikako o encarou, irritada, como se estivesse prestes a mandá-lo calar a boca. Ué, não dá para largar o cachorro num lugar desses? Ela ligou para a casa do próprio posto policial. Cerca de uma hora depois, seu pai apareceu de caminhonete para buscá-la. Colocaram a bicicleta da menina no bagageiro e ela foi no banco do passageiro, com o Shih Tzu no colo. Tchau! Se quiser visitá-lo, pode passar lá em casa, Miyawaki. Legal, obrigado, respondeu Miyawaki, parecendo intimidado pela energia da menina. Chikako partiu como uma tempestade. Os dois meninos que ficaram para trás finalmente respiraram aliviados. Nossa,
Ela é impressionante, não é? Desde pequena ela é assim. Vira uma fera quando o assunto são animais. Então, vocês se conhecem faz tempo? Pelo jeito, essa informação ainda não tinha chegado até mim. Então, vocês se conhecem faz tempo? Pelo jeito, essa informação ainda não tinha chegado até Miyawaki. Somos amigos de infância, explicou Sugi. Ah, por isso ela chama você de Shu-chan? É, eu já pedi pra ela parar com isso. Pega mal. Que nada. Deve ser legal ser amigo de infância de uma menina bonita e dedicada que nem ela. Ao ouvir Miyawaki elogiar a beleza de Chikako daquele jeito tão casual, Sugi sentiu o coração pular. Sim, ela era animada, gentil e bonita. Ele sempre soubera disso, mas ainda não conseguia dizer isso com naturalidade. Por algum motivo, ele sentiu que tinha perdido uma batalha. Mas será que não vai dar problema na casa dela adotar um cachorro assim de repente? Que nada, todo mundo na casa dela adora animais. Ele sempre tem uns 5 ou 6 bichos de estimação, entre gatos e cachorros. Poxa, gatos também, é? Ela gosta até mais de gatos. Miyawaki ficou muito alegre ao ouvir isso. Eu também adoro gatos. Eu já iria à casa dela só para ver o Shih Tzu, mas vai ser legal também conhecer os gatos. Sugi assim sentiu o peito se apertar novamente. Com certeza, Miyawaki e Chikako seriam bons amigos. Naquela noite, Chikako telefonou para Sugi e o cobriu de elogios por ter salvado o cãozinho, mesmo tendo perdido a prova por isso. Aliás, quem foi que o encontrou? Ele desejou por um momento ter sido o primeiro a ver o cachorro. Entretanto, se tivesse sido ele, provavelmente o teria ignorado. No máximo, passaria na volta da escola. Bom, nós dois passamos por ele praticamente ao mesmo tempo. A pequena mentira foi uma forma de contornar a situação, mas ele se sentiu como se tivesse empolvilhado o pó de vidro em sua pele, e embora não chegasse a machucar, era desagradável. Não conseguiu sustentar a mentira por muito tempo. Mas quem viu primeiro foi o Miyawaki. Eu nunca tinha falado direito com ele, mas parece ser um cara legal. Então ela tinha gostado de Miyawaki. Ele sabia que isso ia acontecer. Depois daquele incidente, os três se aproximaram bastante. Às vezes iam à casa de Chikako para ver como estava o cãozinho resgatado. Sempre que ia à casa da amiga, Sugi era logo colocado para trabalhar no pomar, desde pequeno. Com Miyawaki não foi diferente, apesar do jeito e do sotaque de menino da cidade, até que ele se saía bem, trabalhando com a terra. Logo toda a família de Chikako se afeiçoou a ele. O Shih Tzu acabou morando lá, pois seu dono nunca apareceu. Sentindo-se culpado, Miyawaki se ofereceu para procurar outro dono, mas Chikako não queria nem ouvir essa ideia. O cãozinho já tinha estabelecido uma relação de pai e filho com o Shih Tzu mais jovem que vivia na casa, e Chikako o considerava o que ganhamos do Miyawaki. Depois de um tempo de convivência, os gatos de Sakita se sentiam mais à vontade com Miyawaki do que com Sugi, mas nesse caso o amigo mais velho não sentiu que tinha perdido porque os gatos sempre souberam que não eram os preferidos. Os cachorros, sim, o adoravam. Até o Shih Tzu que ganhamos do Miyawaki era mais próximo de Sugi, talvez por ainda não ter superado a perseguição dentro do fosso. Certo dia, na escola, encontrou Miyawaki folheando a seção de classificados de emprego de um jornal gratuito. Faltava pouco para as provas finais do semestre e os professores provocavam os dois meninos, alertando-os para que não salvassem nenhum cachorro desta vez. Procurando algum bico para férias de verão? É, eu queria alguma coisa que pague bem e pague por dia. Aí você está pedindo um pouco demais, não acha? Miyawaki coçou a cabeça e concordou sem jeito. Eu queria estar trabalhando desde o começo do ano. O colégio onde eles estudavam proibia os alunos de trabalhar durante o ano letivo. O que está vendo? Sua mesada não dá conta? A bem da verdade, nenhuma mesada de adolescente dá conta. Não, é que eu queria viajar nas férias o mais cedo possível. Para onde? Para Kogura. Ao ver a expressão confusa do amigo, Miyawaki explicou. Fica em Fukuoka, pouco antes de Hakata. Isso esclarecia a localização, mas Sugi continuou sem compreender por que Miyawaki queria ir para a cidade e não para Hakata, que era muito mais conhecida. Por que Kokura? É que eu tenho um tio distante que mora lá. Foi que adotou o gato que eu tinha quando criança. Quando eu precisei me desfazer dele, só que até hoje eu nunca consegui ir até lá. Certo. Então, para ser mais específico, ele não queria visitar Kokura, queria visitar o gato. É por. É porque você. E por que você teve que se desfazer dele? Sugi perguntou sem pensar, mas logo se arrependeu, pois Miyawaki deu um sorriso constrangido bem nessa hora. Notou uma sombra às suas costas. Eu escutei tudo! Cantarolou Chikako com uma risadinha
impertinente. Você e essa mania de se intrometer na conversa dos outros, censurou Sugi. Não enche, cortou ela. Entendo perfeitamente como você se sente, Miyawaki. Pode deixar, que eu vou te ajudar. Você tem algum trabalho para me indicar? Chikako estufou o peito, orgulhosa. Tenho. E o melhor é que você já pode começar neste fim de semana. Que história é essa? Se você conhece um esquema bom assim, também quero saber o que é. Sugi também estava começando a pensar em algum trabalho para o verão. A escola proíbe que a gente trabalhe durante as aulas, mas a regra não diz nada sobre um aluno que esteja ajudando na ocupação familiar. E se alguém quiser ajudar a família de um colega nos fins de semana, também pode. É só entregar uma notificação. Dizem que é estudo social, ou seja, ela estava propondo que ele trabalhasse no pomar de sua família. O salário não é alto, mas posso pedir para o pagamento ser feito por semana. Então, se você começar agora, já pode viajar no começo de agosto. Obrigado! Miyawaki se ergueu com tanto entusiasmo que quase chutou longe a cadeira. Agradeceu Chikako profusamente. O sítio já estava recebendo visitantes para a temporada de colha e pague do ano. Sugi também começou a trabalhar lá, com exceção dos domingos antes de provas. O valor por hora era mais baixo até mesmo do que seria em uma loja de conveniência. Mas mesmo assim, cada um conseguiu juntar 20.000 ienes até o fim das aulas. Quando as férias começassem, estariam livres para trabalhar todos os dias. Assim, trabalhando durante o mês de julho, Miyawaki teria o suficiente para arcar com a passagem e os gastos em Kogura. E você, Shu-chan, o que vai fazer com seu dinheiro? Ainda não pensei nisso. Era mentira. Quando continuou, ele tentou falar como se a ideia só tivesse lhe ocorrido naquele momento. Quer ir ao cinema, ou coisa assim? Por sua conta? Ele já sabia que ela ficaria animada e perguntaria isso sem rodeios. Claro, afinal foi você que me arranjou o trabalho. Legal, se assim, eu acho que você podia pagar o jantar também. O garoto conteve o impulso de comemorar. Tá bom, respondeu com uma careta, como se estivesse concordando contra sua vontade. Sério? Eba, não vai voltar atrás, hein? Chikako ficou contente, repetindo que tinha se dado bem. Estava claro que ela certamente não viu o convite como um encontro romântico, mas era um bom começo. Não havia por que ter pressa, pelo menos era o que Sugi pensava. Certo dia, no começo da última semana de julho, Satoru Miyawaki não apareceu no horário para trabalhar. Também não ligou para avisar que ia se atrasar, o que era estranho para alguém sempre tão correto. Sugi começou sozinho, perguntando se o que teria acontecido. Miyawaki finalmente chegou com 1 hora de atraso. Pediu desculpas aos adultos com o rosto pálido e tenso. Descanse um pouco se não estiver se sentindo bem. Descanse um pouco se não estiver se sentindo bem, sugeriu o pai de Chikako, mas o menino, teimoso, insistia que não era preciso. Na hora do almoço, os pais de Chikako mandaram os três descansarem dentro de casa. Miyawaki parecia cada vez pior. O que você tem? Aconteceu alguma coisa? Miyawaki continuou respondendo que não era nada. Então Chikako, que até então só observava em silêncio, perguntou: Por acaso aconteceu alguma coisa com aquele gato? Os lábios de Miyawaki se contraíram imediatamente. Ele abaixou o rosto, tentando se conter, mas não conseguiu. Logo, as lágrimas começaram a cair sobre os joelhos. Ele foi atropelado, murmurou, com a voz entrecortada, e não conseguiu dizer mais nada. Tinha recebido a notícia pela manhã. Você gostava muito dele, né? Perguntou Chikako, compadecida. Miyawaki murmurou novamente, com um fio de voz. Ele era parte da família para mim. Por que será que ele tivera que dar o tal gato? Sugi já perguntara isso uma vez, mas não tivera resposta. Agora, ao ouvir o que o gato era como uma família, ficou ainda mais intrigado. Se o tal gato era tão especial assim, por que se desfazer dele? Esse questionamento insensível brotou no peito de Sugi, talvez porque invejava o fato de Chikako e Miyawaki terem uma conexão especial por conta do afeto por gatos. Porém, essa inveja foi derrubada por um golpe certeiro. Ele vivia com a gente quando meus pais ainda eram vivos. Certamente serei castigado por ter questionado os motivos dele, pensou Sugi. Ficar ruminando essas coisas quando um amigo está sofrendo. Com certeza serei castigado por ser uma pessoa tão ruim. Que pena que eu não fui a tempo. Ao contrário de Sugi, Chikako o consolava com tanta ternura. Desde criança, o menino sempre se sentira ofuscado pela bondade de sua amiga tão alegre, simpática e bonita, mas não conseguia ser como ela.
Ele queria se tornar um homem do tipo que não passaria vergonha ao lado de Chikako. Entretanto, continuava mesquinho e grosseiro. Por quê? Mas, eu juro, Deus, que eu não sabia que os pais de Miyawaki tinham morrido. Se eu soubesse, não duvidaria dele. Sentiu que Deus ria dele, dizendo que não importava o que ele soubesse, pois jamais seria tão carinhoso quanto Chikako. E o trabalho? Você vai... E o trabalho? Você vai continuar? No fim, foi a única coisa que conseguiu dizer. Chikako olhou exasperada, como quem diz, homens. Porém, Sugi não conseguiria dizer uma falsidade qualquer só para consolar alguém. Não tinha como se forçar a imitar só na superfície o carinho genuíno de Chikako, que vinha do coração. É verdade. Agora não tenho mais por que ir a Kogura. Miyawaki sorriu, ainda fungando. Mas Chikako o interrompeu, falando bem alto. Você devia ir, sim. Melhor juntar o dinheiro e ir até lá para se despedir direitinho dele, discursou ela. Enquanto Miyawaki a encarava de olhos arregalados. Se você não passar pelo processo de luto, não vai conseguir superar esse assunto nunca. Não adianta ficar aí todo chateado, pensando que demorou demais. Você tem que enfrentar a dor pela partida do seu gato. Então vá até lá contar a ele que, apesar de não ter chegado a tempo, você estava fazendo de tudo para ir. Senão, ele vai ficar preocupado e não vai conseguir partir em paz. Sugi sabia quanto aquelas palavras deviam estar pesando nos ouvidos de Miyawaki. Afinal, até ele pensava coisas maldosas. Até ele que pensava coisas maldosas sentiu as lágrimas brotarem. No fim, o amigo continuou a trabalhar. Disse, sorrindo, que não tinha escapatória depois do discurso efusivo de Chikako. Trabalhou até meados de agosto para juntar um pouco mais de dinheiro, pois aproveitaria a viagem para passar em outros lugares. Partiu quase no fim das férias. Quando o reencontraram na escola, Miyawaki parecia totalmente recuperado. Trouxe lembrancinhas para os dois, para Sugi, o que ele mesmo tinha encomendado, um pacote do famoso lamen de Hakata. Quando reencontraram na escola, Miyawaki parecia totalmente recuperado. Trouxe lembrancinhas para os dois, para Sugi, o que ele mesmo tinha encomendado, um pacote do famoso lamen de Hakata, e para Chikako trouxe lanchinhos e um espelho de bolsa, que surpreendentemente era de Kyoto. Poxa, é de hoje, ué! Chikako ficou felicíssima, pois era uma marca famosa. Quando uma amiga a chamou, ela se afastou apressada, agradecendo pelo presente. Você passou em Kyoto também? Perguntou Sugi. Miyawaki fez que sim. Quando eu tinha uns 12 anos, fui a Kyoto com uma excursão da escola. Enquanto eu estava lá, meus pais faleceram em um acidente de carro. Então era isso que ele quisera dizer com aproveitar para passar em outros lugares. O sentido daquela viagem era muito mais profundo do que os amigos tinham imaginado. Minha mãe me pediu um pacote desses lanchinhos da Yujiwa quando foi. Minha mãe me pediu um pacote desses lencinhos da Yujiwa quando foi para a excursão. Eu não encontrei e acabei voltando antes de conseguir comprar. No fim, um amigo trouxe para mim, mas eu mesmo nunca tinha comprado. E o espelho? O espelho é o que eu ia comprar para minha mãe hoje em dia. O coração de Sugi ficou apertado. Era Chikako quem deveria estar ouvindo aquela história, mas ao mesmo tempo ele torcia para que ela jamais a ouvisse. Não queria ter encontrado Miyawaki naquele dia em que resgataram o cachorro do fosso. Bem que podia ter sido outra pessoa a ajudar. Sugi nunca contou a Chikako a história sobre Kyoto. Tentou aplacar a culpa pensando que se Miyawaki quisesse, ele mesmo contaria. Também nunca conseguiu perguntar a Chikako se ela sabia, nem mesmo perguntar a Miyawaki se ele tinha contado para ela. Só conseguia sentir medo ao ver desaparecer a vantagem que tinha em relação a Chikako por ser amigo de infância. Chikako chamava Miyawaki pelo sobrenome e Sugi pelo apelido, mas já fazia algum tempo que ele não achava mais que isso significava alguma coisa. Se ela soubesse como Miyawaki se sentia, certamente se apaixonaria por ele. Chikako era uma menina tão bondosa e cheia de energia, e Miyawaki era o tipo de pessoa que poderia ficar ao lado dela sem sentir culpa. Enquanto Sugi se debatia internamente como um idiota, tentando se tornar um homem que não passaria vergonha perto de Chikako, Miyawaki já não tinha, desde o começo, nenhum motivo para se envergonhar. E isso considerando que ele sofreu tudo aquilo quando era criança. Miyawaki perdeu os dois pais, foi separado de seu gato querido e quando finalmente achou que ia reencontrar esse gato, foi tarde demais. Mesmo assim, ele não culpava ninguém, não tinha inveja de ninguém.
Se Sugi estivesse no lugar dele, se entregaria completamente ao drama. Usaria sua situação como justificativa para tudo. Provavelmente a usaria até mesmo para ganhar a atenção de Chikako. Como Miyawaki conseguia estar sempre tão à vontade, tão relaxado. Quanto mais Sugi se aproximava dele, mais encurralado se sentia. Ele não tinha chance alguma de ganhar. Começou a sentir como se sua infância, sem transtornos, fosse um tipo de desvantagem. Perto de Miyawaki, deveria se sentir um cara de sorte por ter crescido sem dificuldades, mas em vez disso, passava os dias reclamando, não hesitava em brigar com os pais para quem falava coisas horríveis. Às vezes levava uma discussão longe demais e chegava a fazer a mãe chorar. Por que sou um cara tão mesquinho se não me falta nada na vida? Por que não consigo ser uma pessoa mais bondosa do que Miyawaki, que tem muito menos do que eu? Chikako também crescera sem nenhuma dificuldade, mas não sentia nenhuma inveja de Miyawaki. Os dois conviviam com naturalidade e se divertiam juntos. Isso também fazia Sugi se sentir encurralado. É que ambos eram do mesmo tipo de pessoa. Por isso, ela não se sentia inferior nem tinha inveja. Por isso, eles se aproximavam, naturalmente, um do outro. Desse jeito, Sugi ia perdê-la, apesar de gostar dela desde muito antes. Será que Miyawaki gosta de alguém? Certa vez, Chikako deixou escapar essa pergunta num sussurro. Miyawaki não estava por perto. Sugi, completamente tomado por seu complexo de inferioridade pela inveja, se declarou. Só que não foi a ela que contou o que sentia, foi para Miyawaki. Sabe, eu gosto da Chikako. Já faz muito tempo desde que a gente era criança. Miyawaki era uma boa pessoa e um amigo fiel, se soubesse dos sentimentos do outro. Esconderiam seus próprios, foi por isso que Sugi se abriu com ele, fingindo querer conselhos. Miyawaki arregalou os olhos, ficou calado por um tempo, até que sorriu. Eu sei. Sabe, não é? Eu tinha certeza de que você sabia. Com um único movimento, Sugi silenciou o amigo. E foi assim ainda calado que ele saiu de cena. No começo do terceiro ano, Satoru Miyawaki mudou de escola. Ele já tinha mencionado que a tia se mudava muito por causa do trabalho. Sugi ficou sinceramente triste, mas também aliviado. Achou que agora poderia ficar tranquilo. Porque você, que teve uma vida tão feliz, é um cara tão legal. Porque você, que teve uma vida tão infeliz, é um cara tão legal. Antes que se desse conta, Sugi estava enrolando a língua por causa do vinho que havia aberto no jantar. Era uma especialidade da região. Um tinto de uvas, Adirondack. Adocicado e leve, era um perigo, pois bastava um descuido para passar da conta. Chikako tinha acabado de sair da mesa para daí tomar banho, o que colaborou para que o marido se deixasse levar e falasse demais. Miyawaki riu, meio sem jeito. Bom, eu não sei se sou um cara tão legal assim. De qualquer jeito, a pergunta não faz sentido porque minha vida não foi infeliz. Ah, qual é? Está querendo botar banca de bem resolvido? Essa bebida não está te caindo muito bem. Melhor diminuir o ritmo até Chicago voltar. E dizendo isso, puxou a garrafa para perto de si. Nós gatas ficamos meio abobadas com a planta matabi e catnip e outras do tipo. Já os humanos, pelo que eu vejo, ficam meio abobados com álcool. Às vezes, Satoru bebe em casa, enquanto assiste a essas brincadeiras de bola dos humanos. Beisebol, futebol, coisa assim. Vai tomando um copo depois do outro, aí fica alegre, até que de repente capota e dorme. Nessas horas, se eu me distraio e passo perto dele, ele me chama todo meloso. Nana-chan! Me pega no colo à força. É um inferno. Então, quando ele está assim, eu não evito me aproximar, sem falar no bafo, que eu vou te contar, hein? Outras vezes ele bebe fora de casa e volta cheirando a álcool, mas mesmo nesses casos ele também chega bem-humorado. Eu achava que todos os humanos ficassem alegres quando bebiam. É o que acontece com nós gatos quando usamos matabi. É a primeira vez que vejo alguém beber e ficar infeliz. Foi só Chikako sair para tomar banho que Sugi ficou nervoso e começou a destratar Satoru. Por que será que essas pessoas bebem se para elas não é divertido? Fiquei observando os dois homens do meu posto de cima da televisão da sala. Satoru até tirou a garrafa de perto do amigo. Falando disso, eu gostei muito da televisão desta casa. Achava que fossem todas fininhas que nem uma tábua, mas essa tem um formato de caixa, bastante convidativo para um gato deitar em cima. De quebra ainda é morninha, esquenta a barriga. No inverno deve ser maravilhoso. Momo me contou que essa televisão é muito velha. Disse que antigamente todas eram assim,
Que ideia! Substituir um design tão aperfeiçoado por aquelas tábuas sem graças. É um verdadeiro retrocesso da tecnologia. Segundo Momo, dá para distinguir as gerações de gatos entre os que desconhecem as televisões em forma de caixa e os que não conhecem. Segundo Momo, dá para distinguir as gerações de gatos entre os que conhecem as televisões em forma de caixa e os que não conhecem. Só que nesta casa eles decidiram não trocar o aparelho por um moderno e fino porque Chicago prioriza o conforto dos gatos. Eu diria que foi uma decisão excelente. Que cara é essa? Se você se cansou de ficar aí, aceita o lugar de volta. Eu me assustei quando Momo, que estava deitada no sofá, se dirigiu a mim. O lugar em cima da televisão era seu camarote especial, mas ela fez a gentileza de cedê-lo para mim, por eu ser visita, não? Eu não cansei daqui. É só que... Voltei a olhar para Sugi, que continuava resmungando. Achei que eles fossem amigos, mas, pelo jeito, Sugi não gosta muito de Satoru. Momo deu um sorriso contido. Não é isso. Por favor, não pense que ele está sendo um mau anfitrião. Aliás, ontem ele fez questão de comprar esse vinho só para Satoru. Queria muito que ele experimentasse. Mas então, por que ele está falando desse jeito? Perguntando por que Satoru é um cara tão legal. Por acaso é ruim Satoru ser legal? Meu mestre gosta do seu, mas o inveja. Ele queria ser igual a Satoru. Isso não faz o menor sentido. Os dois são pessoas diferentes. Sim, você tem razão. Mas acho que meu mestre pensa que, se conseguisse ser mais parecido com Satoru, Chikaku gostaria mais dele. Opa, tem muita coisa nessa afirmação aí. Acho que há muito Chikaku gostava do seu mestre. Era uma história de muito tempo atrás. De quando esses três ainda eram adolescentes, bem antes de Momo nascer. Ela soube disso por outro gato, seu antecessor. E Satoru, será que gostava dela também? Já pensou se Satoru fosse casado com essa moça que usa uma televisão antiga em forma de caixa só para agradar os gatos? Isso não temos como saber, só posso dizer que meu mestre sente alguma culpa em relação a Satoru por causa da esposa. Mas, que história enrolada! No fim das contas, Chicago escolheu Sugi e se casou com ele, porque o sujeito continua preocupado. Para nós, gatos, assim que a fêmea escolhe seu parceiro, fica tudo preto no branco. E não somos só nós, para todos os animais, exceto os humanos, nos assuntos amorosos a decisão da fêmea é final e absoluta, se bem que eu nunca cheguei a provar do amor, pois fui morar com Satoru quando ainda era jovem. Naquela época, eu ainda era um cavalheiro delicado demais para tentar conquistar uma fêmea. Deveria ter sido mais corajoso e direto, que nem o Shimini. Aquele lá, se fosse um gato, seria muito popular. Pelo menos assim tudo faz sentido, comentei. Momo me olhou, intrigada. Aquela besta é o cachorro do... Aquela besta é o cachorro do Sugi, não é? Os cachorros deste mundo não são criaturas muito racionais nesse quesito. Se o mestre deles disser que uma coisa é preta, então ela é preta, mesmo que eles estejam vindo claramente que é branca. Toramaru deve ter achado que agindo assim estava apoiando seu mestre, que sofre com essa estranha infelicidade. Só para constar, no caso dos gatos, o mestre pode espernear quando quiser, mas branco é branco. Agimos apenas segundo nossas próprias crenças. É que Toramaru ainda é jovem, então ele é um tanto afoito. Mais cedo, ao anoitecer, eles deixaram a besta ficar dentro de casa, mas a levaram direto para outro cômodo, mesmo sem latir como de manhã. O cachorro foi claramente grosseiro com Satoru, então mais uma vez o tema ficou pesado entre nós. Epa, parece que você já passou um pouco da conta, hein? Epa, parece que você passou um pouco da conta, hein? Chicago apareceu na sala de banho tomado. Já quer ir deitar? Perguntou ela, como se falasse com uma criança. Não quero. Sugi balançou a cabeça que nem um menino birrento. Se vocês vão ficar acordados, eu também vou. Chikako e Satoru se entreolharam e sorriram desconcertados. Um sorriso terno, mesmo assim. Vocês acham bonitinho, é? Um bêbado desses? Pra mim é só deselegante. Será que eu fico assim com o Matabi? Deus me livre. Estou cansado. Estou cansado. Vou me deitar. Vamos lá. Força! Satoru tentou ajudar o amigo a se levantar, mas ele devia ser mais pesado do que parecia, ou talvez estivesse com as pernas bambas, pois Satoru se desequilibrou e quase caiu. Chikako precisou Chikako precisou acudir às pressas. Os dois o carregaram até o quarto. Algum tempo depois que Satoru Miyawaki mudou de cidade, Sugi e Chikako começaram a namorar. Mais tarde, candidataram-se à mesma universidade. Depois de conversar a respeito,
escolheram estudar em Tóquio. No futuro, Chikako pretendia trabalhar na plantação da família e, se não aproveitasse para viver fora da província durante a faculdade, não teria outra oportunidade. Toda jovem tem o sonho inocente de morar na cidade grande pelo menos uma vez. Os dois foram aprovados. Chikako foi morar na casa de parentes e Sugi no alojamento da universidade. Ele ficou um pouco apreensivo com o colega de quarto que teria, pois eram quartos duplos, mas o alojamento ficava em uma região boa e o valor era atraente. Sugi e Chikako combinaram de se encontrar antes da cerimônia do começo das aulas, depois que tivessem se instalado em suas residências novas, e ele seguiu rumo ao alojamento, tentando se orientar com o mapa pelas ruas desconhecidas. Errou o caminho algumas vezes e deu algumas voltas, mas conseguiu chegar não muito depois do horário previsto. Então, enquanto estava preenchendo os formulários na recepção, Sugi, ele ainda não conhecia ninguém que fosse chamá-lo daquele jeito. Virou-se espantado e mal pôde acreditar no que viu. Miyawaki? Ele congelou. A sensação reconfortante de encontrar um amigo saudoso em um lugar desconhecido. A dúvida sobre o que Satoru Miyawaki estaria fazendo ali. A culpa que escondia havia tanto tempo. Muitos sentimentos diversos competiam dentro dele. Daí que eu me perguntei se você também tinha vindo para cá. Quando a Sakura me contou que ia se candidatar para essa faculdade. A Chikako te contou? Vocês se encontraram desde que você mudou de escola? Imagina, foi por carta. Naquele tempo ainda não era comum os estudantes terem celular. Para manter contato com os amigos distantes, o jeito eram umas cartas ou telefone. Eu dei o meu endereço novo para vocês, não dei? Aí a Sakura me escreveu. Miyawaki ainda reclamou brincando que Sugi não tinha escrito nenhuma única vez. Mas quem é que espera esse tipo de dedicação de um menino adolescente? Eu liguei muitas vezes, não foi? Acho que depois de certa idade é assim mesmo com os garotos. Eu também só falo por telefone com um outro amigo dos velhos tempos. Fiquei até surpreso quando o Sakita me escreveu. As garotas são muito dedicadas. Enfim, aí a gente trocava umas cartas às vezes. Então foi assim que ela soube que Chikako... Então foi assim que ele soube que Chikako ia tentar essa universidade. Será que foi por isso que ele veio para cá? Chikako não comentou que você também tentaria vir para cá? Ah, sim, confirmou Chikako não comentou que você também tentaria vir para cá? Ah, sim, confirmou Miyawaki tranquilamente. É que eu não contei a ela. Eu vi que era mesmo, mas achei que ia ficar chato se no fim um de nós não conseguisse entrar. É diferente de vocês, que estavam estudando juntos, se apoiando e tal. Realmente não parecia ser nada demais. Sugi não queria ficar desconfiado, mas a explicação era convincente. Ainda assim, Miyawaki, é tudo verdade o que você está falando? Posso acreditar piamente em tudo? Então a Chikako não contou que eu também vinha para cá? Sugi ainda estava incomodado. Não, por que será? Miyawaki inclinou a cabeça pensativo. Mas se ela dissesse que vocês iam prestar a mesma e um dos dois não passasse, também ficaria chato, né? Se um dos dois não passasse, eu não ia saber o que dizer quando ela me contasse o resultado. Talvez fosse só por isso mesmo. Se Sugi queria ficar desconfiada de qualquer jeito, o problema era dele. Era o preço que pagava por ter naquele dia silenciado os possíveis sentimentos do amigo, fingindo pedir conselhos. Já que a gente está no alojamento, vamos pedir para dividir um quarto. Meu colega de quarto ainda não chegou. Se a gente falar agora, deve ser mais fácil. Miyawaki tinha chegado uma semana antes e, com sua simpatia habitual, já fizera amizade com várias pessoas. Ele então conversou com o casal que administrava o alojamento e logo conseguiu um novo arranjo. Chikako ficou contente ao saber que Miyawaki estava na mesma faculdade, mas brava por ele não ter contado antes. Disse que estava justamente pensando em escrever para contar que ela e Sugi tinham entrado. Graças a Miyawaki, a vida no alojamento que preocupava Sugi já começou tranquila. Ser seu amigo lhe deu uma vantagem considerável ali dentro. Se às vezes o remorso reaparecia sorrateiramente, isso também era problema dele. Assim, se passou o primeiro período que logo deu lugar ao segundo. Sugi, olha o que eu ganhei de um veterano. Miyawaki carregava umas latas de cerveja de uma marca não muito barata. A lei japonesa só permite beber depois dos 20 anos, mas na vida universitária isso só funcionava da porta para fora. Dentro do alojamento a bebida corria solta, inclusive entre os menores de idade. Só era preciso um pouco de moderação para não chamar a atenção dos diretores. Opa, então vou arranjar algum petisco para acompanhar. Os estudantes viviam recebendo pacotes de comida dos pais. Ainda bastava circular pelos corredores fazendo um escambo para conseguir alguma comida decente.
E Sugi tinha acabado de receber uma caixa de uvas, saiu com elas e voltou com um petisco de salmão seco e um salgadinho de edição limitada, que conseguiu com um colega de Hokkaido. Miyawaki ficava bem-humorado quando bebia, mas não era muito resistente. Depois de 2 latas já ficava com os olhos vermelhos. Naquela noite a conversa chegou por acaso aos envolvimentos amorosos dentro do alojamento. Tinha um rapaz do primeiro ano, um sujeito um pouco entusiasmado demais que vivia tentando a sorte com garotas mais velhas, e só se dava mal. Todos os garotos zombavam dele por isso, mas no fundo torciam por seu sucesso. Quantos foras ele já levou? O outro dia ele falou que era a 10ª vez que recusavam seu convite, respondeu Miyawaki, sempre por dentro das notícias, segurando o riso. E ele disse isso sorrindo, não parecia nem um pouco chateado. Disse que no segundo semestre vai alcançar a marca dos 20. O cara já esqueceu o objetivo principal, agora está querendo bater o recorde de quem mais quebra a cara? Pois eu tenho um pouco de inveja dessas pessoas assim, sem medo de nada. Os olhos vermelhos de Miyawaki brilharam um pouco. Sugi teve um pressentimento. Para falar a verdade, quando a gente estava no colégio, eu tinha uma queda pela Sakta. Como ele gostaria de nunca ter ouvido isso? Achei que não teria chances porque já tinha você, mas eu devia ter dito alguma coisa, pelo menos uma vez, mesmo que fosse para quebrar a cara. Se Miyawaki tivesse feito isso pelo menos uma vez, talvez a história tivesse sido diferente. Por favor, Sugi não conseguiu esconder a emoção da voz. Não conte isso a ela. Mesmo agora, se ele falasse alguma coisa uma só vez, talvez a história ainda pudesse mudar. Por favor. Como um idiota, Sugi curvou os ombros e baixou a cabeça para enfatizar o pedido. Como eu posso ser tão traiçoeiro, mesmo ciente de que estava sendo ridículo? Porém, continuou de cabeça baixa, suplicando. Ele sabia que isso deixaria Miyawaki de mãos atadas. O amigo arregalou um pouco os olhos. Era a mesma expressão que fizera quando anos antes subiu silenciara fingindo que queria conselhos. Finalmente deu um sorriso discreto. Não se preocupe, sabe? Acho que as coisas entre vocês são mais firmes do que você pensa. E assim, Sugi conseguiu amordaçar até o fim o amigo.